pacíficos que fala muita coisa sobre o assunto. Você tem que ver, porque é muita coisa que fala disso. Agora lá, seria bom depois dar para ele os capítulos que estão falando, aquelas casas todas. E é bom ele ver também aqueles processos dos grupos, tudo aquilo com os grupos. Você tem que ver os grupos belicistas, como é que são. Lá tem 100 de cada um deles. Porque eu estava pensando que não sei se eu estava tendo um problema linguístico, né? No sentido de que para mim coesão é unir, entendeu? Então não é coerção. Coercitivo. Ok, a palavra que eu estava usando. Tá bom, agora entendi. Agora entendi porque não entendia. Tá bom. Ok. Tá certo? É um processo idiomático, linguístico. Viva o espanhol. Viva o castelhano. Agora, eu estou sendo muito coercitivo sobre vocês? É bom a gente perguntar, né, para saber. Né? Se eu passar da conta, vocês me avisam. É isso? Tem algumas dessas perguntas que eu estou deixando para fazer do outro dia, entende? Esse Tiago André, ele? É outro. O número 3, acho. O número 2. André? Tá, eu vou olhar depois essas coisas, com calma. Mas, quem é que ficou mal parado dessa história toda aí? Vocês já desfizeram os defeitos ou ainda não? Vão desfazer? Como é que é? Tem algum defeito? Eu acho que aqui está todo mundo tão perfeito que não tem defeito. É isso ou não? Quando você fala começa o externo, depois o interno. Esse externo é porque você começa com os efeitos, porque sempre começa no interno, não, porque o é defeito para a pessoa ver a extensão dos efeitos negativos. Então, primeiro vai tirando dela. os efeitos do... Ela tem que ver para reconhecer aquilo, porque sempre a pessoa pensa que aquilo é superficial, e não é. Quase sempre o prejuízo é maior profundo. e o estrago é mais embaixo. Então, a hora que ela começa a ver a parte externa, ela começa a ver o que quer que tem. E ela vai ver a razão de ser, de proceder essa reciclagem. Porque se a pessoa não vê, ela não vai se dar ao trabalho, ao sacrifício, às vezes, de mudar. Entende? Então, por isso que eu falo, primeiro é ressex, depois é que vem a ressex. Então é a autoconscientização, Não né? deve inverter nunca essa posição de atividade. É o ideal, sempre. Primeiro, se ela faz a ressex, ela vai ver o universo, a amplitude do universo. É aquilo que chama hoje, eu gosto de falar, parâmetro. O parâmetro daquela condição. Agora, depois que ele viu o parâmetro, ou a pessoa, a mulher, ou qualquer um, ela vai chegar internamente e ver qual é o fator desencadeante, o que detonou, qual o gatilho daquilo. O problema é intraconsciencial, é a sede que está mandando. O resto é filial, o resto é periferia, a coisa toda é o centro, é a mosca, é o que interessa lá, o núcleo, é o core. É isso que a gente tem que olhar sempre, não tem jeito de fugir. E com a pesquisa vai vendo os fatos, que vai sendo os efeitos, aí vai começando a chegar num ponto... ponto... Não é só isso, a pessoa vai ver, por exemplo, com quem que ela relaciona, por quê, o que ocasionou. Os fatores, por exemplo, principalmente emocionais, emotivos, que acarretam pega sempre em aquilo. algum lugar. Porque a maioria tem uma boa conotação percentual muito elevada de emocionalismo. É o que eu chamo de comocionalismo. A comoção, entende, daquilo. Tem certas pessoas que a hora que vem o alcance daquilo, dizem, mas minha vida é uma tragédia. E eu não sabia que era. De tanto erro que a pessoa encontra. A hora que vê. O modo de pensar. Agora veja, como é que eu vou falar para a pessoa mudar aquele modo de pensar direto, se ela nem viu o alcance? Mas a hora que ela mesmo constata os fatos externos e começa a ver, ela vai levar muito mais a sério a renovação que ela precisa. Entende? Então isso é uma autoterapia. Autocuroterapia que eu chamo.
Mas, Valdo, as pessoas têm muita dificuldade, a gente vê até na conscienciometria, em avaliar as consequências dos seus atos. A maioria tem dificuldade porque elas não querem avaliar. Elas criam a dificuldade. Elas sabem que podem, Tem que fazer, mas pode elas fazer, não né? querem. Então, por exemplo, a maioria quer, quando chega, que você confirme o modo dela viver. Que ela está vivendo otimamente, que ela é ótima, que está acima da média, que não precisa de renovar nada. Então, veja, a coisa é muito mais séria do que isso. Então, a pessoa tem que reconhecer o fato. Outra coisa, de cara, se nós pegarmos, viu, Adriana, e querer que a pessoa entenda um processo íntimo dela, ela tem muito mais dificuldade do que ver a consequência, os efeitos, as derivações de um processo externo. A consequência daquilo fora. Agora, a hora que ela vê, ela pensa que aquilo tudo sai na diurese, é uma coisa secundária, é apenas uma moldura, entendeu? E não é. Agora, quase sempre, de início, a pessoa vê apenas uma parte superficial. Se ela vai aprofundando, ela vai ver que o desastre é muito maior. E cria muito mais problema na vida dela do que de início ela pensou que criasse. Professor, só para fechando, a questão da análise e síntese na linguagem, tanto escrita quanto oral, eu acho que passa, eu estava prestando atenção no senhor colocar a questão da emocionalidade. Eu acho que o analítico, ele se prende muito às emoções. Olha o caso do Balzac, né? A escrita do Balzac, muito floreada também, e muito emocionalidade, né? E, no caso, a síntese é a pessoa mais racional, romance, né? todos eles são emocionais. Então Aí é o acho que processo técnico. a chave da questão é a emoção aí na hora de... Não, mas isso é porque é literatura. Literatura é tudo emocionosa. Sim. Entendeu? Você tem que ver, não é bem assim. Tem que examinar o fato, como é que é. O problema todo é de mensagem. Uma mensagem literária, ela é sempre gongórica. Sempre gongórica, a rigor. Se você for olhar, todas as escolas literárias são A gongóricas. boa Que literatura... varia o percentual do gongorismo. A boa Literatura literatura em si ela é é feita isso. bem analiticamente, né? Eu sou professora de literatura, Pois né? é. Então eu estudei muito literatura. Quem tem então Ivanilda? é Conversa meio com difícil ela. sintetizar, né? Junte-se a Difícil. Ivanilda. Vocês vão fazer uma dupla fora de série. Agora tem que jogar fora. Tem gente lá atrás que quer o micrófono. Já foi? Professor, foi falado aí sobre a questão do Holopensene. A pressão hoje que a gente tem, a nossa geração, é muito do fator econômico, tá? E a questão também da chamada aparenciolândia. Questão da roupa, do dinheiro, da idade, da perfeição. Então isso tanto na cidade pequena como na cidade grande tem esse aspecto, né? Como é que a gente pode lidar com isso? A primeira coisa é colocar priorologia na vida da pessoa. Ver o que é prioritário. Analisa aquilo com ela e mostra essa realidade. E acabar com tudo que seja excesso, bobinho, infantil, aquilo que eu chamo pré-maternal.